Doutora, agora oficial, boa tarde para a senhora. Seja muito bem-vinda à Rádio Wolf mais uma vez. E eu queria, antes de mais nada, eu vou colocar a senhora na tela aqui, eu queria, antes de mais nada, esse tema de hoje que a senhora trouxe é um tema bem... que tem muitas dúvidas, viu, doutora? Tem bastante dúvidas, né? Antes de mais nada, antes da gente adentrar o tema, eu quero contar uma novidade. Eu acabei de receber aqui uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região do Rio de Janeiro. Nós temos um caso lá de uma pessoa que é soro positivo e a empresa não estava concedendo plano de saúde, porque quando ela foi admitida, ela fez a opção de não querer o plano, mas no decorrer do contrato de trabalho, ela veio a ter esse diagnóstico, necessitou do plano, e a empresa, por N situações, estava negando, né, a concessão desse plano, e graças a Deus aí o juiz negou, e a gente entrou com mandado de segurança no tribunal, e conseguimos essa manhã conceder a essa trabalhadora o direito, né, a dignidade de ter um plano de saúde, de voltar ao regime de trabalho home office, que ela teve o regime de trabalho alterado para presencial, então ela se deslocava mais de 4 horas por dia para o local de trabalho. Então a gente está muito feliz com essa notícia, né? E já fica uma dica para todos que se encontram nessa situação: não desistam, tá? Não desistam, há recursos, há medidas, e vamos em busca para conseguir o seu direito, trabalhador. Com certeza. E vamos falar hoje sobre demissão por justa causa, é isso, doutora? Sim, hoje o tema é demissão por justa causa. É um tema bem polêmico. A ideia é dividi-lo em dois programas, né? Porque é um tema muito abrangente. Então, possivelmente, a gente não vai conseguir falar dele todo hoje, né? Engloba tanto parte empregador quanto parte empregado. Hoje, o foco um pouco é o empregador, né? Porque tem muito empregador que dispensa por justa causa e não sabe ao certo se está cometendo algum ato ilícito ou irregular, né? Então, é importante se atentar que, para você dispensar um trabalhador por essa modalidade de dispensa, né, a dispensa por justa causa, você tem que se atentar ao que fala a própria consolidação da legislação trabalhista, né, das leis trabalhistas. Então, lá tem uma regra, tem situações em que você pode, de fato, estar dispensando esse trabalhador, e caso for comprovado amanhã ou depois que não se enquadre, você pode vir na Justiça do Trabalho a ter que pagar uma indenização para esse trabalhador. Então, são várias situações ali elencadas que devem ser seguidas criteriosamente pelo empregador. Mas antes da gente começar a abordar esse tema, né? O que é uma justa causa? O que é uma demissão por justa causa? E o que se caracteriza, né, para ter a justa causa, doutora? Então, é importante enfatizar, Fábio, que a dispensa por justa causa, né, ela vem do empregador e também do empregado, tá? A justa causa para rescisão contratual, na verdade, né? Eu acho que o foco é esse. Então, para o empregador, quando que ele pode dispensar? Ele pode dispensar quando o trabalhador ele pratica atos que não deem ensejo para a continuidade do contrato de trabalho. Dentre elas, a insubordinação, o abandono, né? Falta grave, perda da habilitação, se a profissão dele exigiu o uso de veículo, tá? Situações, por exemplo, ele foi condenado criminalmente em trânsito julgado, e aí ele vai ter essa dispensa por justa causa. Ele pratica condutas que não condizem com a empresa, né, com a questão da boa-fé. Enfim, tem uma série de situações ali elencadas no artigo 482 da CLT que precisam ser seguidas por todos, né, e no caso não sendo, dá ensejo para que o empregador dispense. Tá certo. Agora, aquele empregado, né, que tá numa empresa aí por muito tempo e aí começa a faltar bastante na empresa, né? Começa a faltar, começa a arrumar desculpa para isso, desculpa para aquilo. O que é possível, né? O que a gente pode considerar uma falta grave em uma situação dessa? Então, a questão, o trabalhador que vem faltando com uma certa rotina ao trabalho, né, ele geralmente vai, sem justificar, né, deixar bem claro, que sem justificar. Porque tem empresas que não aceitam, por exemplo, determinados atestados médicos, né, alegando N situações. E não é bem assim.
tá? Então, assim, nós estamos falando de situações, faltas injustificadas. Se o trabalhador está faltando e não justifica, por exemplo, se dá 30 dias ele não justificou, pode sim o empregador dispensá-lo por justa causa devido ao abandono do emprego. Porém, para que ele possa fazer isso, ele tem que notificar, ele tem que pedir para que o trabalhador compareça ao local de trabalho, retorne às atividades. Ele não pode sair dispensando sumariamente. A mesma situação ocorre pelas faltas graves, dentre elas a insubordinação, a desídia, né, você está ofendendo um outro trabalhador, você praticou uma agressão, uma improbidade. São N situações, como eu disse, né? Então, na maioria dos casos, você pode vir aplicando uma advertência, você pode vir aplicando uma suspensão e, por fim, você aplicar a justa causa. Não há uma regra com relação a isso, tá? Não há uma regra. Deve ser avaliado caso a caso. Na Justiça do Trabalho, o comando que prevalece tem que ser a proporcionalidade entre a falta e a penalidade aplicada. Eu não posso ser extremamente rigoroso se a minha falta não foi tão grave assim. Ah, mas passou, ele praticou anteriormente. Não, mas se ele praticou anteriormente, você deveria ter punido ele lá e não posteriormente. Porque existe uma coisa chamada imediatividade, né? Eu tenho que ser imediato. Se eu pratiquei, eu tenho que ser punido de alguma forma. Seja uma advertência verbal, seja uma advertência por escrito, ou mesmo uma suspensão. Se eu não faço isso, enquanto empregador, eu estou praticando o quê? Um perdão. Se eu pratiquei um perdão, e passa 30, 40, 60 dias, eu vou pegar aquilo lá de trás e agora eu vou querer aplicar uma dispensa por justa causa? Não. Isso dá ensejo para que o trabalhador amanhã também entre na justiça, tá? Tentando reverter essa dispensa. Era esse ponto que eu queria chegar com a senhora. É o seguinte, por exemplo, o colaborador está na empresa ali, e aí ele faltou algumas vezes, não foi para a empresa algumas vezes, o patrão, né, o empregador pode chegar e dar justa causa direto ou precisa dar uma advertência antes, conversar antes? Como é que funciona esse período, doutora? É sempre bastante importante frisar, principalmente para você, empregador, que você deve tentar reeducar o seu colaborador. Medidas socioeducativas, né? Então, assim, se ele está faltando e não está justificando, converse com ele, tente entender o que está se passando. Aplique uma advertência, até para amanhã ou depois, se você for ter uma demanda judicial em razão disso, você ter provas. Então, olha, eu adverti, eu conversei, eu expliquei, eu suspendi por 2, 3 dias, e mesmo assim não teve jeito. Então, existe um histórico, né? Se a pessoa, de fato, tem um histórico, aí sim eu posso vir aplicar uma dispensa. O problema, Fábio, é quando o empregador passa a mão também na cabeça e não faz nada. E aí chega lá na frente e quer aplicar uma dispensa por justa causa. Então, quer dizer, como eu disse, né, não tem proporcionalidade. Ah, mas você fez um monte de coisa lá atrás. Não, mas agora eu não fiz nada que dê ensejo para você me dispensar dessa forma. Entendeu? A grande Entendi. questão é essa. Em relação a advertências, quantas advertências pode gerar uma justa causa, doutora? Então, não é uma regra, como eu Aham. disse, né? Não tem uma regra, tem que ser uma, tem que ser duas, tem que ser três. Não. Geralmente, né, quando se aplica 3 advertências, seja duas verbal e uma por escrito, você aplica uma suspensão, né? Geralmente os departamentos pessoais, o RH trabalham dessa forma, mas não há uma regra específica, até porque depende muito da falta, né? Tem situações que não dá nem para você advertir nem suspender, você tem que dispensar sumariamente, né? Agora, é importante frisar, por exemplo, para situações de improbidade, para situações em que há evidências de crime, é necessário que o empregador tome algumas cautelas, né? Por exemplo, abertura de sindicância, comunicação ao sindicato, se for caso, abertura também do boletim de ocorrência, comunicação à autoridade policial para averiguação de crime, né? Porque não pode simplesmente você acusar alguém de um delito sem ter provas, e para isso você tem que investigar. Agora vamos supor que eu seja um cara rebelde dentro da empresa e aí chega pra mim aqui, chega advertência. E se eu não assinar essa advertência, o que pode acontecer? Então, aí entra na situação que a gente até conversou anteriormente, né? É, da perseguição, né? Nem sempre uma advertência, de fato, o trabalhador praticou aquele ato faltoso.
né? Muitas das vezes, em razão de perseguições dentro da empresa, o famoso assédio moral, né? Você acaba tendo que assinar uma advertência por situações que de fato você nem cometeu. Então, assim, mesmo que você não assine, a empresa ela tem o direito, ela tem o privilégio, né, de colocar duas testemunhas para assinar na ausência do trabalhador. Entendi. Então tem duas testemunhas que podem assinar. Podem assinar e devem assinar, porque tem que ter testemunhas do que, de fato, você foi advertido daquela situação que, no entender da empresa, está em desabono com as condutas da ética e das normas e procedimentos daquele empregador. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Danúbia Rezende. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade, 19-3873-1407 e também no Instagram, @atendimentoadv, @atendimentoadv. Doutora, quem que tem o ônus, né, de provar a justa causa? Quem que pode provar isso aí? Então, Fábio, como eu falei, né, a gente vai ter que dividir esse tema em 2 blocos, né? Certo. Agora e no próximo encontro, porque também há essa divisão do ônus da prova, né? Como eu disse, a dispensa por justa causa, né, a modalidade de rescisão contratual é tanto empregador quanto empregado. Se a gente falar que o empregador vai aplicar uma justa causa, ele tem que ter prova. Se ele tem que ter prova, o ônus cabe a ele, né? Então ele tem que estar calçado para poder fazer isso, né? Por isso que a maioria das empresas hoje, elas optam por não dispensar por justa causa, porque fatalmente o empregador vai para a justiça e vai conseguir reverter, justamente porque o empregador deixa de cumprir os requisitos que fala a CLT. Né? Você tem todos os procedimentos, você tem que ter as cautelas, você tem que ver se tem um histórico ali que seja aquela aplicação, se há proporcionalidade e tudo mais. A mesma situação ocorre para o caso da rescisão indireta, que é também uma forma de uma dispensa por justa causa. Só quando você, empregado, está dando uma dispensa, né, tá comunicando ao empregador que você vai rescindir o contrato porque ele não está cumprindo com as obrigações do contrato de trabalho, ou as condutas ali da empresa estão fora, né, da ética profissional, e aí também cabe a você provar isso. Né? Então, quem alega, o ônus é de quem alega. Né? Então, seja para um lado, seja para o outro, tem que estar muito bem calçado, sob pena de se tornar nulo na justiça e você ser obrigado a pagar tudo. E isso se envolve provas também, doutora? Exatamente, nós estamos falando aqui de provas, né? Volto a dizer, a maioria, né, das questões que envolvem a dispensa por justa causa, na Justiça do Trabalho, elas são nulas, são anuladas pelo magistrado, porque não há provas, evidências suficientes de que a penalidade aplicada, de fato, seria a justa causa. Né? A questão, como eu referenciei anteriormente, você tem que tentar, de todas as formas, educar o seu colaborador. Se você não quer ficar com ele, você dispensa. Agora, se há interesse, você tem que tentar reeducá-lo, explicar que não é daquela forma, adverti-lo verbalmente, adverti-lo por escrito, suspendê-lo se for o caso, né, popularmente chamado de gancho. Você tem que tentar medidas, né, e não simplesmente chegar, eu vou te dispensar por justa causa, porque você faltou, porque você teve uma má conduta, porque você foi lá fornecer os segredos da empresa para o concorrente, você simplesmente está destratando seu colega de trabalho. Não é assim que funciona, né? Você tem que realmente estar atento, é o que eu falo, o empregador tem o dever legal de promover um ambiente saudável de trabalho, e isso envolve todas essas questões que nós estamos colocando aqui. Tá certo. Doutora, eu deixo os microfones abertos. Eu até ia fazer uma pergunta para a senhora, mas a senhora já até respondeu que, num dos casos, né, que a senhora já participou aí, se tem como reverter isso. Tem como reverter, e como eu disse, é muito importante frisar, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Você, empregador, faça o dever de casa, se calce, tenha documentos, tenha provas, tá? Se você tem prova suficiente para dispensar o teu empregador por justa causa, não dispense sem. Por quê? Se você chegar para o juiz amanhã e dizer para ele, mas eu tinha elementos suficientes para dispensá-lo por justa causa, você vai vir do juiz a seguinte frase: então por que você não fez? Né? Então, assim, se você tem provas, dispense. Se você não tem, dispense normalmente, pagando a ele todos os direitos. Porque certamente, seja para um,
seja para o outro, aquele que também pede demissão, que é a questão da rescisão direta, com a alegação de que não foi cumprido o contrato de trabalho, e amanhã o juiz verificar que não houve aquela situação, você também vai perder. Então, basicamente, o que manda são as provas. Então, para um lado ou para o outro, todo mundo precisa se calçar. É isso aí, doutora. Eu deixo os microfones abertos para a senhora fazer as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação, esclarecendo sempre as nossas dúvidas aqui, não só minhas, mas como de todos os ouvintes aqui da Wolf. Eu puxo o gancho novamente, pelo que eu falei no início, né, da nossa vitória de hoje, porque essa situação real, né, está acontecendo nesse exato momento, essa trabalhadora, inclusive, foi advertida inúmeras vezes porque a empresa não está aceitando atestado médico. Então, eu volto a dizer, né, para você, aí, quer dizer, coloca como falta, né, então desconta as horas e tudo mais. Então, e aí, mas eu não vou assinar, então vou colocar aqui uma testemunha para assinar. Guarde, tá? Atestado médico tem que ser aceito, a não ser que seja uma situação que cause dúvida. Exemplo, né? Está ilegível, não tem data, não tem nada. Aí sim, mas caso contrário, o atestado médico tem que ser aceito. Então não pode ser aplicado falta injustificada em razão disso, tá bom? Procure os seus direitos, procure um advogado, procure entender o que de fato está acontecendo, se o que a empresa está fazendo com você está correto ou não, e você, empregador, também procure um advogado para entender os quesitos, os procedimentos que devem ser realizados para esse tipo de situação. É isso aí, doutora. Obrigado mais uma vez pela participação. Agora, só mês que vem a senhora volta, né? Só em setembro. Só mês que vem. Então tá certo. Mas a gente continua aqui e qualquer dúvida que você, ouvinte, tiver, fica à vontade, @atendimentoadv é o Instagram da doutora Danúbia Rezende. Obrigada. Excelente sexta para a senhora. Até mais. Até mais.